Recentemente eu vi um vídeo que dizia assim, o título era que esse vídeo te encontre no momento exato que você precise dele, e é o que eu desejo para esse vídeo. Nós falaremos hoje sobre processos e eu acredito que cada um aqui tem enfrentado o seu. Cada um em uma fase diferente, cada um em uma área diferente, mas todos nós passamos por processos. E hoje a gente vai aprender o que a Bíblia fala e o que a Bíblia nos instrui sobre processo. Por que passamos, qual que é o objetivo que o Senhor tem na nossa vida diante os processos, diante as provações e as tentações que passamos. Existem muitas situações, muitos momentos da nossa vida que nós passamos e não entendemos o porquê que aquilo está acontecendo, não entendemos o porquê de estar vivendo aquilo naquele momento, aquela provação, aquela tentação, mas certamente existe um objetivo da parte de Deus conosco diante daquela situação. E quando nós entendemos isso, não é que fica mais fácil, mas fica mais leve, porque você entende o porquê daquela situação. Ou talvez você não entenda em detalhes, mas você pode compreender de outra forma, pode ter uma visão diferente sobre aquele período. Então, que esse vídeo te encontre diante aos seus processos, diante as suas lutas e as suas provações, e que você tenha discernimento, que o Espírito Santo de Deus possa, nesse momento, abrir o teu coração, te dar aí sabedoria, que você possa refletir neste tempo e entender o porquê algumas coisas estão acontecendo com você e na sua vida. Esse é o 4º vídeo do nosso canal, e eu sou muito grata a Deus por você estar aqui, por você estar escutando, por você ter esse tempo precioso com Jesus. O nome do nosso canal é Tempo Precioso, e eu sempre falo, toda vez que nos sentamos ou ouvimos ali sobre Jesus, de fato é um tempo precioso. Então, fica à vontade, solta aí seus ombros, tenha esse tempo com Deus e deixa Ele ministrar no teu coração. A base do nosso vídeo hoje é em Tiago 1, versículo 2 ao 4. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. O livro de Tiago vai nos dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quando nós lemos esse texto, ele já inicia aqui de forma confrontadora, que diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Bom, porque como conseguimos nos alegrar diante das provações? Talvez em algum momento você já buscou alegria, já buscou ver de outra forma, e a gente sabe que é difícil. Mas aqui Tiago está nos dizendo: considerem motivo de grande alegria vocês passarem por essas situações, porque elas estão produzindo perseverança em vocês. Quando a Bíblia nos traz sobre perseverança, está retratando sobre a consciência inabalável da fé, sobre constância, sobre esperança. Então nós podemos substituir a palavra perseverança por essas palavras que eu citei. Então, quando nós estamos passando por provação, nós estamos ali produzindo constância na fé. Estamos produzindo esperança. Só que, quando estamos dentro do processo, dificilmente a gente vai conseguir enxergar dessa forma, se não estivermos com os olhos e o coração atento a Cristo. Então, tem problema que a gente enfrenta que o problema fica muito maior por conta da forma que nós reagimos diante ele. Da forma que nós olhamos, mas parece que isso aqui é o fim do mundo, e eu trato isso como o fim do mundo. Quando a Bíblia nos instrui a buscar alegria nisso, entender que eu estou passando por aquela tribulação, eu estou passando por aquele desafio, por aquele processo que talvez está mais longo do que você imaginou, mas o objetivo é produzir em você ali essas instruções da fé. Porque nós vamos enfrentar em diversos momentos da nossa vida situações, questões, em que se a gente não olhar para Cristo e buscar nele o propósito daquilo, a gente fica doida. Abrindo meu coração aqui para vocês, a gente fica doida. Porque a gente passa por situações mesmo que são desafiadoras e que em muitos momentos a gente não entende e que em muitos momentos a gente fala: Senhor, isso aqui tá me moendo demais, tá doendo demais.
E aí a gente começa a mudar o processo, começa a ver ele de outra forma, quando a gente entende que durante aquele processo o Senhor tem algo para nós. Ele tem algo para ser moldado no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mente, na nossa identidade. Então, Cristo nunca vai permitir que a gente passe por situações sem ter um aprendizado. Só que é importante a gente querer reconhecer este aprendizado. Entende que existe, debaixo de toda aprovação, tentação, processo, sei lá qual é o nome que você vai dar para o que você está enfrentando, existe um aprendizado, mas nós precisamos estar dispostas a enxergar este aprendizado. E como que a gente fica disposta, Bia? Como que eu vou buscar entender esse processo? Entendendo que é preciso ter paciência, é preciso buscar ao Senhor diante da sua provação, buscar Ele, se entregar na presença dEle. Leitura bíblica nesses momentos são muito importantes porque vai nos alimentando o nosso espírito. Você pode fazer perguntas ao Espírito Santo. Eu falo que a gente limita muito a presença maravilhosa que nós temos conosco em todo o tempo. Nós limitamos muito até onde podemos buscar, perguntar, trazer ali questionamentos a Deus. Poxa, estou diante de um processo, não estou entendendo nada, está doloroso, está sendo um processo difícil para mim. Então eu posso perguntar para o meu Pai, Espírito Santo de Deus, o que eu tenho para aprender com esse processo? O que o Senhor quer me ensinar? Que lição eu tenho que tirar desse momento que eu estou passando? O que eu não estou enxergando deste processo? E eu acho essa pergunta muito valiosa, o que eu não estou enxergando. Porque diante de um problema, geralmente a gente está muito limitado, né? Nós estamos ali enxergando o problema e muitas vezes potencializando, às vezes nem é tão grande quanto nós vemos. E eu ouvi isso ontem do meu esposo, ele falou assim, calma, isso aí tem solução. Na sua cabeça não tem agora. Mas pode pedir para o Espírito Santo, porque tem solução. Pede para ele te dar esse conforto. Pede para ele te dar esse discernimento. Você pode pedir, tá tudo bem você não entender. Está tudo bem você não entender muitas vezes o processo. Mas o que você não pode fazer é negligenciar esse processo ou tentar fugir dele. Não fuja dos processos que você precisa passar, porque ele produz amadurecimento, molda caráter, nos torna íntegros, assim como a palavra nos diz. Não fuja daquilo que muitas vezes agora é dor, você vê dor, mas o Senhor vê preparação na tua vida. E o cristão, ele precisa ter entender isso. Muitas vezes a gente entra em alguns processos, a gente entra por algumas fases, e aí a gente fala, não é possível que, né? Não é possível que eu tô enfrentando isso aqui. Cadê o Senhor? O Senhor não tá vendo? O Senhor não tá comigo? Eu quero que você guarde isso aqui no teu coração. Problema não é ausência divina. Se tem problema na tua vida, não quer dizer que Deus te abandonou. Deus, ele é conosco em todo o tempo. Nós somos falhos. Nós o abandonamos. Mas ele não nos abandona. Existem situações na minha e na tua vida, e gravar esse vídeo aqui para mim é de fato ministrar para o meu coração que existem situações que nós vamos precisar passar e Cristo está conosco, Ele está no barco, Ele está no nosso barco, mas a gente precisa passar, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa, de alguma forma ali, há algo em nós que o Senhor quer tratar, e talvez está ali dentro daquele processo que você está tentando fugir. Não fuja dos processos que Deus permitir na tua vida. Não fuja dos processos que vêm até a tua vida. Entenda qual lição você pode tirar deles. Tenha maturidade para perguntar ao Espírito Santo, Pai, o que eu posso aprender com essa situação? Senhor, o que eu não enxergo? Senhor, o que está oculto aos meus olhos? Mas é importante que eu olhe neste momento. Porque a partir disso, minhas irmãs, não vai ficar mais fácil, mas você vai compreender melhor. E aí você vai ter mais paciência com você. Porque você está passando talvez esse processo pela primeira vez.
E a gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente está vivendo pela primeira vez. Então tem coisas que eu e você não vamos saber nem enfrentar. E aí nós temos um Pai poderoso, forte, que nos instrui, que nos acalanta. E você pode ter o braço de Deus ali, você tem o braço de Deus ali estendido para você diante dos problemas também. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu colo. A nossa geração considera tudo muito fácil, né? Então, quando vem um problema que se torna um pouco mais difícil, a gente não sabe como lidar. E a gente precisa entender que é necessário uma compreensão com o momento. Fugir só vai atrapalhar o teu amadurecimento e o teu crescimento. E se Deus está falando com você, minha irmã, até aqui, glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar neste coração, que entre como flecha, Senhor, e que possa trazer frutos, Pai. Que haja transformação de mente, de comportamentos. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui edificadas, enfrentando cada processo da nossa vida com mais sabedoria e discernimento que vem do céu. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui entendendo isso e praticando isso. Porque talvez você não esteja diante de um processo dolorido e difícil hoje, mas a gente nunca sabe o amanhã. Ou talvez você esteja hoje e a decisão que você tomar, a forma que você vai enfrentar daqui para frente, pode moldar e mudar muitas coisas. Pode fazer com que esse processo fique muito mais leve. Pode findar este processo. Sabe por quê? Porque tem processo que só vai passar na nossa vida quando o aprendizado fica. E se a gente não olha para o aprendizado, o processo se estende. O processo vai tomando ali um tempo. Por quê? Porque nós não estamos aprendendo, nós não estamos tendo sabedoria diante do problema. E é aqui, no problema, na tribulação, no desconforto, que você pode esticar a tua fé, produzir esperança, constância da fé e pode ter muitas experiências com o Senhor. Então, se você está vendo esse vídeo, o meu pedido para o Espírito Santo de Deus é que ele possa te despertar e que a partir de hoje você veja de outra forma aquela situação desconfortável que você tem enfrentado. Em nome de Jesus, que você entenda que é necessário para que haja uma mudança de caráter, para que haja uma mudança que talvez não agrade a Cristo e Ele está te moldando diante disso e que você precisa passar. Não fuja dessa oportunidade de amadurecimento da tua fé. E vamos, por alguns minutos aqui, só rever o que nós ouvimos nos minutos anteriores. Quando fugimos, perdemos a oportunidade de amadurecimento. Não fuja dos seus processos. O segundo pilar é: problema não é ausência divina. Deus não te abandonou. Ele continua te vendo, Ele está contigo, Ele está no teu barco. Você precisa entender que Deus não é como nós. Deus não é como homens, que nos abandona, que muitas vezes, diante do problema, vira as costas para nós. Deus não é assim. Essa não é a origem de Deus. Deus é amor. E ainda que você veja problema e sinta que Deus não está contigo, o amor de Deus está com você. Busque isso, reconheça a presença de Deus nos detalhes. Neste vídeo, reconheça o Senhor ministrando no teu coração. O que entrou aí como flecha? Reconheça o que está sendo desenvolvido em você diante este processo. Pare por alguns minutos e busque no Espírito Santo de Deus o que Ele quer desenvolver. Paciência, discernimento, tirar a tua reatividade, tratar o teu orgulho, te ensinar sobre mansidão. O que Deus está te ensinando hoje com esse processo? Quero te dizer algo para você guardar no teu coração. Essa fase vai passar, minha irmã, meu irmão. Em nome de Jesus.
O que você hoje, o que pode estar te moendo, te apertando hoje, vai passar. Vai passar. Eu creio em nome de Jesus que uma nova estação vem sobre a tua vida e que você colherá os frutos desse período, as sementes que você germinar agora. Então, que você possa germinar, que você possa plantar sementes de fé, de perseverança, de esperança e de sabedoria. Que essa palavra possa ser sabedoria no teu caminho e no meu caminho. E que diante das dificuldades, a gente de fato possa se alegrar, assim como Tiago nos instrui, a fim de nos tornarmos íntegros e maduros. Amém? Se essa palavra falou com você, se ela falou no teu coração, envia para um amigo, faça com que essa pessoa também seja abençoada por esta palavra hoje. E em nome de Jesus, que você possa finalizar, encerrar esse processo com todos os aprendizados que o Senhor tem para você. Esse é o desejo do meu coração.